Era a manhã de 21 de abril de 2013. Naquela manhã, a mãe de Rachel, Betty Frisbie, fez uma ligação telefônica que colocaria tudo em movimento. Ela entrou em contato com o departamento de polícia de Brentwood com um pedido simples, porém arrepiante. Precisava que os agentes verificassem sua filha imediatamente. Betty explicou que não conseguia falar com Rachel apesar de várias tentativas, e sua preocupação estava rapidamente se transformando em medo. A polícia levou a ligação a sério. Em poucos minutos, viaturas de patrulha foram enviadas à casa de Rachel e de seu marido, Randy Maidens. Quando os policiais chegaram à propriedade, aproximaram-se da porta da frente e bateram várias vezes, chamando pelos nomes de Rachel e Randy. Não houve resposta. O silêncio era perturbador. Por fim, os agentes entraram na casa. Com cuidado profissional, começaram uma busca cômodo por cômodo, chamando os nomes dos moradores enquanto se deslocavam pelo interior espaçoso da residência. O que os policiais descobriram dentro da casa foi simplesmente devastador. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Brentwood é um subúrbio afluente e muito disputado, situado a cerca de 20 minutos de carro ao sul do centro de Nashville, no Tennessee. Um dos acontecimentos mais devastadores e chocantes da história de Brentwood ocorreu na primavera de 2013. Ele destruiu a ilusão de invencibilidade que a cidade havia construído ao longo dos anos. Esse incidente trágico aconteceu em uma das áreas residenciais mais exclusivas da cidade, The Governors Club. Um condomínio fechado conhecido por sua exclusividade, o The Governors Club, ocupa aproximadamente 600 acres e é centrado em torno de um prestigioso campo de golfe privado, projetado pessoalmente pelo lendário golfista Arnold Palmer. O acesso à comunidade é estritamente limitado aos moradores e a seus convidados, tornando-a um dos bairros mais seguros e privados de todo o estado. Foi nesse cenário sofisticado que se encontrava a casa de Randy e da doutora Rachel Maidens, uma mansão elegante e espaçosa com mais de 5.000 pés quadrados, avaliada em cerca de $1 milhão. Para quem observava de fora, suas vidas pareciam perfeitas. Uma bela casa, uma carreira promissora e uma família em crescimento. Ninguém poderia ter previsto que esse retrato de felicidade doméstica logo se tornaria o pano de fundo de um pesadelo em desenvolvimento. A Dr. Rachel Maidens era mais do que apenas uma profissional bem-sucedida. Ela era uma mulher que personificava a excelência em todos os aspectos de sua vida. Com apenas 34 anos, Rachel já havia se estabelecido como uma das ortodontistas mais respeitadas da região. Sua clínica particular, localizada no movimentado distrito empresarial de Maryland Farms, em Brentwood, atendia uma clientela fiel que confiava em sua experiência e admirava sua compaixão. Pacientes e colegas a elogiavam não apenas por sua teabilidade clínica, mas também por sua postura calorosa e acessível. Rachel também era uma mãe dedicada de sua filha pequena, Natalie, que acabara de completar 2 anos. Para seus amigos e para aqueles que a conheciam bem, Rachel parecia equilibrar os exigentes papéis de mãe, esposa e empresária com uma graça notável. Ela vinha de uma trajetória de excelência acadêmica e disciplina pessoal. Rachel se formou na Father Ryan Catholic High School, em Nashville, e mais tarde obteve diplomas em Biologia e Psicologia pelo Birmingham Southern College, no Alabama. Lá, ela não foi apenas uma aluna de destaque, mas também uma atleta notável no time de tênis da faculdade, recebendo reconhecimento tanto por suas conquistas acadêmicas quanto esportivas. Sua jornada continuou na Faculdade de Odontologia da Universidade da Flórida, onde se destacou como líder, atuando como presidente de turma e participando ativamente de programas de extensão comunitária. Após conquistar o título de doutora em cirurgia dentária, ela se especializou ainda mais em ortodontia no Children's National Medical Center, em Washington, D.C., uma das principais instituições pediátricas do país. A lista de realizações profissionais de Rachel era simplesmente notável. Ela havia aberto sua própria clínica, publicado artigos acadêmicos e era palestrante frequente em conferências odontológicas por todo o país. No entanto, o caminho brilhante de Rachel também havia sido marcado por uma dolorosa tragédia pessoal durante seus primeiros anos da vida adulta. Em 3 de dezembro de 2003, enquanto Rachel ainda era estudante universitária,
Seu mundo foi abalado por um escândalo que mudaria sua família para sempre. Seu pai, Dr. Richard, um farmacêutico muito respeitado em sua comunidade, foi preso por autoridades federais. Ele enfrentava acusações graves relacionadas à distribuição ilegal de medicamentos prescritos, especificamente um analgésico controlado. Além das acusações oficiais feitas contra o Dr. Richard Frisby, surgiram outras alegações perturbadoras que aumentaram ainda mais a gravidade da situação. Segundo fontes policiais da época, Richard era suspeito de realizar a venda não autorizada de medicamentos prescritos diretamente de sua residência. Eram acusações sérias, lançando uma longa sombra sobre um homem que antes era visto como um profissional médico respeitado e um farmacêutico de confiança em sua comunidade. A situação se agravou rapidamente, atraindo a atenção da mídia e causando uma profunda ruptura no mundo pessoal e financeiro da família. No entanto, antes que o caso pudesse chegar a julgamento ou alcançar qualquer resolução legal formal, uma tragédia ainda maior atingiu a família Frisby. Apenas 2 dias após sua prisão, Richard Frisby faleceu repentinamente. Oficialmente, a causa de sua morte foi considerada relacionada ao coração. Seu coração não teria resistido à imensa pressão emocional. Embora os profissionais médicos tenham classificado a morte como de causa natural, pessoas próximas à família frequentemente especularam que o peso da vergonha pública, combinado com a ansiedade diante das consequências legais iminentes, pode ter sido demais para ele suportar. Em questão de horas, a família perdeu não apenas o pai, mas também o senso de estabilidade e dignidade que antes considerava garantido. Mas o pesadelo não terminou com a morte de Richard. As consequências continuariam a afetar toda a família Frisby de maneiras financeiramente devastadoras e emocionalmente traumáticas. Em uma medida abrangente que refletia a seriedade das acusações, as autoridades de Nashville congelaram temporariamente as contas bancárias não apenas de Richard, mas também de sua esposa, de seu filho e de sua filha Rachel. Todos foram envolvidos em uma investigação legal complexa e prolongada, examinados sob a suposição de que poderiam ter tido conhecimento ou envolvimento inadvertido nas supostas atividades de Richard. Para uma família que já estava devastada por uma perda repentina, a intrusão das autoridades legais em suas vidas privadas apenas agravou ainda mais sua dor. Os processos legais se arrastaram por vários anos, drenando os recursos emocionais e financeiros da família. Por fim, a investigação concluiu que Rachel e seus familiares não tiveram qualquer envolvimento nas supostas irregularidades. Seus nomes foram limpos e eles foram considerados inocentes de qualquer conduta criminosa. Ainda assim, o impacto financeiro foi significativo. Anos de bens congelados desestabilizaram suas vidas, e reconstruir-se após esse tipo de interrupção financeira não é tarefa fácil. A mãe de Rachel, Betty Frisby, acabou recebendo um acordo financeiro das autoridades no valor de $155 mil. Talvez um reconhecimento das dificuldades que haviam enfrentado. Ainda assim, nenhuma quantia em dinheiro poderia apagar o peso psicológico ou devolver os anos perdidos para a ansiedade e o estigma. As feridas emocionais eram profundas, e as cicatrizes deixadas por esse episódio provavelmente permaneceriam por toda a vida. Rachel, no entanto, recusou-se a ser definida pela tragédia. Em vez de permitir que o infortúnio de sua família ditasse o rumo de seu futuro, ela usou isso como combustível para seguir em frente. Com foco e determinação extraordinários, continuou sua trajetória acadêmica e conquistou seus diplomas com distinção. Aqueles que a conheciam a descreviam como alguém com força silenciosa e resiliência inabalável. Talvez por trás de seu impulso pela excelência acadêmica e profissional, houvesse um mecanismo psicológico em ação, uma necessidade de recuperar o controle, alcançar independência e garantir que ela e sua futura família nunca mais fossem tão vulneráveis. Rachel não apenas sobreviveu à adversidade, ela a transformou em motivação e teve sucesso. Contra todas as probabilidades, construiu uma vida que muitos invejariam. Uma prática médica bem-sucedida, uma bela casa e uma família amorosa. Mas, tragicamente, essa estabilidade conquistada com tanto esforço teria vida curta. Randolph Carey Maidens, conhecido como Randy por amigos e familiares, era o marido de Rachel.
Ele nasceu de Charles e Barbara Maidens em St. Louis, Missouri, mas passou grande parte de seus anos formativos no estado da Geórgia. Lá, frequentou a Wheeler High School, na cidade suburbana de Marietta, onde era lembrado como um estudante inteligente com um futuro promissor. Mais tarde, formou-se no renomado Georgia Institute of Technology, mais conhecido como Georgia Tech, uma instituição famosa por formar alguns dos melhores engenheiros, cientistas e líderes empresariais do país. Quando Randy e Rachel se casaram, ele havia garantido um cargo bem remunerado como gerente de vendas em uma empresa de biotecnologia sediada em Brentwood. Essa empresa supostamente estava envolvida no desenvolvimento de terapias médicas avançadas, com foco em pesquisas oncológicas, um setor financeiramente lucrativo e eticamente sensível. No entanto, apesar da aparência de sucesso profissional, rumores começaram a circular nos meses que antecederam a tragédia de que Randy já não trabalhava mais na empresa. Embora a firma de biotecnologia tenha se recusado a comentar publicamente, provavelmente por questões legais, era amplamente especulado que a saída de Randy havia sido abrupta e possivelmente involuntária. A ausência de declarações oficiais deixou o público livre para tirar suas próprias conclusões. Durante os primeiros meses de 2013, o comportamento de Randy teria começado a mudar de maneiras perceptíveis e preocupantes. Amigos, vizinhos e até funcionários de restaurantes passaram a notar atitudes que pareciam fora do seu padrão habitual. Um episódio específico, ocorrido em janeiro, destacou-se como especialmente alarmante. Naquela noite, Randy entrou em um restaurante local visivelmente embriagado. Segundo vários testemunhos, sua aparência e comportamento causaram preocupação tanto entre os clientes quanto entre os funcionários. Ele estaria alto e errático, a ponto de uma garçonete preocupada ligar para o 911. Mais tarde, ela relatou aos atendentes da central que hesitava em servi-lo com álcool e tinha o mesmo receio de deixá-lo sair naquele estado. Conforme ela contou posteriormente, quando Randy se levantou da mesa, vários objetos caíram de seu bolso, incluindo o que parecia ser um cartucho de espingarda e uma grande garrafa de vidro. Alarmada, a garçonete tentou manter Randy calmo enquanto aguardava a chegada da polícia. Com mérito, ela conseguiu convencê-lo a permanecer no local. Quando os policiais chegaram e revistaram o veículo dele, encontraram, segundo relatos, uma espingarda dentro do carro. Surpreendentemente, nenhuma prisão foi efetuada. Em vez disso, os agentes permitiram que Randy ligasse para sua esposa, Rachel, para buscá-lo e levá-lo para casa. Testemunhas afirmaram que Randy implorou aos funcionários do restaurante que não entrassem em contato com sua esposa, temendo a reação dela. Ele se referiu a Rachel como alguém que ficaria chateada ou decepcionada com ele, uma linguagem que sugeria uma tensão contínua no relacionamento. Esse episódio levantou muitas perguntas, especialmente em retrospecto. Por que um homem visivelmente embriagado e em posse de uma arma foi autorizado a sair do local sem consequências? Por que medidas preventivas mais rigorosas não foram tomadas? São questões que só ganhariam ainda mais peso após os acontecimentos que se desenrolariam mais tarde naquele ano. Então chegou a manhã de 21 de abril de 2013, uma data que ficaria gravada na mente de todos os envolvidos. A mãe de Rachel, Betty Frisbee, fez uma ligação para o departamento de polícia de Brentwood. Sua voz estava calma, porém urgente. Ela pediu que os agentes fossem até a casa de sua filha o mais rápido possível. Explicou que não conseguia entrar em contato com Rachel e que sua preocupação aumentava a cada momento. Dado o histórico da família e as tensões latentes dos meses anteriores, a preocupação de Betty não era infundada. De acordo com diversas fontes próximas à investigação, Betty Frisbee estava cada vez mais alarmada na manhã de 21 de abril de 2013. Ela tinha uma sensação profunda e intuitiva de que algo estava terrivelmente errado. Como mãe, conhecia as rotinas da filha, o tom de voz e seu estado emocional. E naquele dia, algo simplesmente não fazia sentido. Em conversas posteriores com familiares, foi sugerido que Betty já estava preocupada com o estado emocional de Randy nos dias e semanas que antecederam aquela manhã fatídica. Um parente chegou a afirmar que Betty havia dito a outras pessoas que Randy estava à beira, embora o significado exato dessa expressão permanecesse aberto a interpretações. Segundo alguns relatos não confirmados, Betty teria dado um ultimato a Randy por telefone.
Se não ouvisse a voz de Rachel pessoalmente nos 10 minutos seguintes, ela acionaria imediatamente as autoridades. O que exatamente foi dito durante essa ligação permanece como uma das incógnitas mais perturbadoras do caso. Mas diante do que aconteceu depois, é difícil não imaginar o terror e a angústia que devem ter invadido a mente de Beth naquele momento. O que Randy disse a ela não é de conhecimento público, mas foi claramente perturbador o suficiente para levá-la a cumprir sua ameaça e entrar em contato com o Departamento de Polícia de Brentwood. Em poucos minutos após a ligação de Beth, viaturas foram enviadas à residência dos Maidens, localizada dentro da comunidade de luxo fechada conhecida como The Governor's Club. A cena que os aguardava era inquietante em sua quietude. Ao chegarem à ampla mansão, os policiais notaram que todas as persianas e cortinas estavam completamente fechadas, bloqueando qualquer visão do interior. Não havia sinais visíveis de vida. Os agentes bateram a porta várias vezes, chamando por Randy e Rachel. Mas o silêncio que os recebeu foi perturbador. Felizmente, eles perceberam que a porta da garagem estava ligeiramente aberta, o que lhes permitiu entrar legalmente na casa. Já no interior, os policiais começaram a verificar os cômodos de forma metódica, chamando pelos nomes dos proprietários. Ninguém respondeu. O policial Austin Kern seguiu para o andar superior, de onde olhou do mezanino para o grande salão de 2 andares. Dali, avistou algo preocupante. O que parecia ser uma espingarda deixada à vista sobre um sofá, junto a outros objetos que sugeriam fortemente que um incidente grave havia ocorrido. O que encontraram momentos depois confirmou seus piores temores. Rachel Maidens foi encontrada no térreo da casa, no corredor entre a sala de estar e o vestíbulo que levava à suíte principal. Ela não apresentava sinais de vida. Por respeito à família e devido à investigação em andamento, a polícia jamais divulgou descrições gráficas ou detalhadas de seu estado. Mas a situação era imediatamente evidente. Ainda mais perturbadora foi a avaliação inicial da cena do crime. Os investigadores perceberam um forte odor químico por toda a casa, especialmente próximo ao local onde o corpo de Rachel foi encontrado. O cheiro inconfundível de água sanitária pairava no ar. Ficou rapidamente claro que alguém havia tentado limpar partes da cena. Havia evidências visíveis em trechos das paredes e do chão, embora esforços tivessem sido feitos para apagá-las. Algumas áreas haviam sido esfregadas com tanta força que ficaram descoloridas na madeira e no piso. A presença de água sanitária indicava uma tentativa deliberada de eliminar provas físicas e, embora a limpeza não tivesse sido totalmente eficaz, sugeria que quem cometeu o ato permaneceu no local por algum tempo após o ocorrido. E ainda assim, Randy não estava em lugar algum. Imediatamente, o Departamento de Polícia de Brentwood iniciou uma intensa caçada humana. Diante da urgência da situação, as autoridades locais solicitaram apoio de outras agências. Agentes do Tennessee Bureau of Investigation, TBI, juntaram-se à operação, assim como equipes da SWAT, unidades K-9 e suporte aéreo. Naquela noite, as ruas tranquilas e impecáveis do The Governor's Club transformaram-se em uma malha coordenada de buscas, iluminada por holofotes e marcada pelo ruído de helicópteros sobrevoando a área. Para os moradores, a cena era surreal, como algo saído de um drama televisivo, só que dolorosamente real. O chefe da polícia de Brentwood, Jeff Hughes, falou à imprensa naquela noite. Em um comunicado cuidadosamente elaborado, porém direto, ele descreveu Randy Maidens como instável e potencialmente armado, pedindo que o público permanecesse cauteloso. Confirmou que as autoridades acreditavam que Randy representava um perigo potencial não apenas para si mesmo, mas também para outras pessoas, e que localizá-lo era prioridade máxima. A tensão na comunidade era palpável. À medida que a investigação avançava para as primeiras horas da manhã seguinte, novos e perturbadores detalhes começaram a surgir dentro da casa dos Maidens. Sobre a mesa da cozinha, os investigadores encontraram um bilhete manuscrito deixado por Randy. O conteúdo da nota era emocional e desconexo, sugerindo um estado mental perturbado. Nela, Randy expressava algo que parecia remorso. Escreveu que amava Rachel, mas se sentia sobrecarregado pelos acontecimentos recentes. Ele não confessou explicitamente nenhuma ação específica, mas admitiu ter feito algo irreversível, algo que o havia levado a fugir. À medida que a carta avançava,
o tom tornava-se ainda mais inquietante. Randy agradeceu à família de Rachel pelos anos passados juntos, mas também aproveitou o espaço para expressar ressentimentos antigos. Escreveu que se sentia humilhado e criticado no casamento. Alegou que Rachel frequentemente falava com ele de forma dura, o menosprezava e que as discussões entre eles haviam se intensificado nos últimos meses. Ele descreveu a si mesmo como emocionalmente esgotado e chegou a mencionar relacionamentos anteriores de Rachel, afirmando com amargura que não tinha se tornado seu terceiro marido à toa. Segundo Randy, o casal discutia constantemente por motivos triviais. O que alarmou ainda mais os investigadores foi um trecho da nota em que Randy expressava o desejo de continuar criando a filha deles, Natalie. Ele mencionava a esperança de dividir a criação da criança com a família de Rachel. Um sentimento chocante e quase surreal, dada a gravidade do que havia ocorrido. Ficava claro que Randy havia contemplado a vida além daquele dia, mesmo aparentemente se preparando para fugir. E, de fato, a próxima descoberta importante pareceu confirmar essa teoria. No porta-malas do veículo de Randy, a polícia encontrou uma bolsa contendo aproximadamente $87 mil em dinheiro. O valor não estava organizado de forma alguma. Parecia ter sido recolhido às pressas e enfiado dentro da bolsa. Outros $9 mil foram encontrados dentro da casa. Os investigadores também notaram que vários itens pessoais e roupas haviam sido separados. Tudo indicava que Randy havia começado a se preparar para deixar Brentwood, possivelmente até o país. Ainda assim, por razões que permanecem desconhecidas, ele nunca conseguiu ir além da área arborizada atrás de sua casa. Registros de vigilância e de telefonia celular revelaram que, após a morte de Rachel, Randy fez uma ligação para um conhecido advogado criminalista de Nashville, David Wren, um profissional com décadas de experiência em casos de grande repercussão. O conteúdo da conversa permanece protegido pelo sigilo advogado-cliente, mas o momento da ligação diz muito. Sugere que Randy buscava orientação jurídica antes de decidir o que fazer em seguida. Alguns acreditam que, após falar com o advogado, Randy considerou se entregar. Outros acham que ele entrou em pânico e correu para a floresta próxima, em um estado de confusão e medo. Por quase 12 horas, Randy permaneceu escondido na área densamente arborizada próxima à propriedade. Uma busca terrestre estava em andamento desde o amanhecer, e as autoridades haviam estabelecido um amplo perímetro. Então, pouco antes do meio-dia do dia seguinte, uma figura surgiu lentamente da linha das árvores. Randy saiu com as mãos erguidas e se rendeu sem oferecer resistência. Os policiais o colocaram sob custódia sem incidentes. A prisão marcou o início de um longo e complexo processo legal, e o começo de um capítulo extremamente difícil. Enquanto as equipes de segurança continuavam seus procedimentos urgentes e metódicos, uma investigação paralela era conduzida dentro da própria comunidade de alto padrão. À medida que mais moradores eram entrevistados e imagens de câmeras de segurança analisadas, novos e alarmantes relatos começaram a surgir. Vários vizinhos se apresentaram afirmando que suas casas haviam sido abordadas, e possivelmente até violadas, nas horas seguintes à morte de Rachel e antes da rendição de Randy. Alguns residentes disseram ter encontrado sinais de tentativa de arrombamento em portas de garagem e entradas laterais, incluindo arranhões próximos às fechaduras e maçanetas parcialmente giradas. Quando os investigadores revisaram as imagens das câmeras de segurança do bairro, essas suspeitas foram confirmadas. As gravações mostravam Randy circulando pela comunidade fechada nas primeiras horas da manhã, indo de casa em casa. As imagens o mostravam se aproximando de várias residências, por vezes aparentando estar desorientado, possivelmente procurando um lugar para se esconder. Suas intenções permaneciam incertas, mas, dado o contexto e seu estado mental, os moradores ficaram compreensivelmente abalados. O fato de um homem procurado por envolvimento em um crime tão grave estar vagando pelas ruas ricas e normalmente serenas de Brentwood, justamente quando as famílias começavam a acordar e se preparar para o dia, era mais do que perturbador. Felizmente, nenhum dos vizinhos abriu suas portas. Seja por instinto, medo ou simplesmente pelo horário matinal, todos mantiveram distância. A ideia de oferecer abrigo a alguém considerado potencialmente perigoso e emocionalmente instável era impensável.
Entrevistas posteriores revelaram que muitos moradores ficaram horrorizados ao perceber que uma situação tão aterradora havia se desenrolado literalmente à porta de suas casas. Alguns expressaram frustração pelo fato de Randy ter sido autorizado a circular livremente pela área após o crime, especialmente considerando o nível de ameaça que se acreditava que ele representava. "Foi aterrador", disse um vizinho à mídia local mais tarde. "Viemos morar aqui em busca de paz e segurança. Aquela manhã pareceu saída de um pesadelo." Após a prisão e rendição de Randy, o processo legal começou a avançar rapidamente. Em pouco tempo, ele foi oficialmente acusado de homicídio em primeiro grau, uma acusação que, de acordo com a lei do Tennessee, pode resultar em pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, ele também foi acusado de adulteração de provas, devido às supostas tentativas de limpar a cena do crime com água sanitária. Inicialmente, Randy permaneceu sob custódia com fiança fixada em $2,5 milhões, um valor que refletia tanto a gravidade das acusações quanto o risco de fuga que ele representava. No entanto, sua equipe de defesa, liderada por advogados experientes, rapidamente passou a pressionar por uma redução nas condições de sua detenção pré-julgamento. Eles apresentaram moções argumentando que Randy não representava uma ameaça contínua à sociedade e afirmaram que sua rendição à polícia após 12 horas na mata demonstrava disposição em cooperar com o sistema de justiça. A defesa sustentou que, se Randy realmente tivesse a intenção de fugir, ele teria tido ampla oportunidade de fazê-lo no intervalo de tempo após a morte de Rachel. Destacaram que nenhum passaporte, documentos de viagem ou bilhetes de transporte foram encontrados em seu veículo ou com ele, e que, apesar de ter acesso a uma quantia significativa em dinheiro, ele não deixou a área imediata. Surpreendentemente, o tribunal concordou com a defesa. Em junho de 2013, o juiz responsável reduziu significativamente o valor da fiança, de $2.500.000 para $750.000. Essa decisão gerou controvérsia, especialmente dentro da comunidade local. Alguns moradores sentiram que permitir que Randy aguardasse o julgamento em liberdade era um risco que não deveria ter sido assumido. Ainda assim, as novas condições permitiram que ele pagasse a fiança e aguardasse o julgamento fora da custódia. Detalhes sobre onde ele viveu ou como passou seu tempo durante esse período permanecem pouco claros, mas não demorou para que ele voltasse a ter problemas com a lei. Em dezembro de 2013, enquanto ainda estava em liberdade sob fiança, Randy foi preso pela segunda vez. Esse incidente ocorreu em Avery Park, um complexo de apartamentos suburbanos localizado em Bellevue, outro subúrbio de Nashville. Moradores do edifício ficaram assustados ao encontrar um homem, posteriormente identificado como Randy Maidens, vagando pelo complexo, supostamente batendo às portas tarde da noite. Um residente relatou mais tarde que Randy havia se identificado como policial e insistido para que fosse deixado entrar. A situação rapidamente se agravou, levando alguém a ligar para o 911. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Randy em estado de forte embriaguez. Ele foi preso sob acusação de embriaguez em local público, mas mais uma vez, as consequências legais foram mínimas. Apesar de já estar em liberdade sob fiança por uma acusação de homicídio em primeiro grau, Randy foi solto no dia seguinte. Essa segunda prisão levantou sérias preocupações, especialmente para a promotora Kim Helper, que vinha acompanhando o caso de perto. Desta vez, ela agiu rapidamente para revogar totalmente a fiança, citando uma violação clara de seus termos e apresentando um novo pedido de detenção. O juiz concordou, e Randy foi devolvido à custódia para aguardar julgamento. Mas esses não foram episódios isolados. Antes do incidente envolvendo sua esposa, Randy já vinha exibindo comportamentos que preocupavam vizinhos e conhecidos havia meses. Uma vizinha, Cynthia Rosenblum, relatou um encontro particularmente perturbador aos repórteres. Ela e o marido haviam visto Randy vagando pela área arborizada atrás de suas casas usando uma máscara. Quando o confrontaram, ele estaria incoerente e parecia confuso. Alegou que havia se perdido enquanto passeava com seus cães. Cynthia e o marido observaram que ele aparentava estar embriagado e agitado, e, embora o momento tenha passado sem incidentes, eles permaneceram inquietos.
Investigações posteriores revelaram que Randy também havia se envolvido em um caso de invasão de propriedade na Flórida poucas semanas antes da morte de Rachel. Embora o caso tenha sido arquivado após sua prisão por homicídio, ele levantou ainda mais questionamentos sobre sua saúde mental, padrões de comportamento e possíveis sinais de alerta que haviam sido ignorados. Infelizmente, esses sinais nunca foram suficientes para provocar consequências reais, pelo menos não até que a tragédia acontecesse. Finalmente, com a data do julgamento se aproximando, originalmente marcada para 29 de setembro de 2014, ocorreu um desdobramento decisivo. Apenas 2 semanas antes do início previsto do processo, Randy Maidens firmou um acordo judicial com o Estado. Como parte do acordo, ele se declarou culpado de homicídio em 2º grau, uma acusação menos grave do que a de 1º grau, além de uma acusação relacionada aos direitos parentais. Em troca, foi condenado a 25 anos de prisão. Embora o homicídio em 2º grau no Tennessee possa resultar em uma pena de até 60 anos, o acordo reduziu consideravelmente o tempo que ele passaria atrás das grades. Além disso, a estrutura das leis de condenação do Tennessee permitia a possibilidade de liberdade antecipada em casos de bom comportamento. Isso significava que, apesar da gravidade do crime, Randy poderia cumprir bem menos do que os 25 anos completos, especialmente ao se considerar o tempo já cumprido antes da sentença. Esse aspecto do acordo foi profundamente perturbador para muitos observadores, especialmente para aqueles próximos a Rachel. Para eles, o acordo soou como um compromisso que não refletia plenamente o peso do que havia sido perdido. Segundo o próprio advogado de Randy, o acordo foi visto como uma medida pragmática, uma forma de evitar as incertezas de um julgamento com júri e reduzir a possibilidade de uma sentença ainda mais severa. Os familiares enlutados de Rachel foram claros em sua posição desde o início. A família explicou que havia aceitado relutantemente os termos do acordo, porque compreendia que um julgamento criminal completo poderia se arrastar por meses, possivelmente anos, e impor um peso emocional inimaginável. Após o pronunciamento de Betty, o tribunal concedeu a Randy a oportunidade de se dirigir à família. Não diretamente, mas por meio de uma declaração escrita, lida em voz alta por seu advogado de defesa, David Haben. O tribunal ficou em silêncio enquanto Haben desdobrava o papel e começava a ler. Neste momento, minhas palavras devem soar vazias. Começava a declaração de Randy. À luz da perda trágica de vocês, sei que não há nada que eu possa dizer para desfazer a dor. Vocês estão enfrentando a pior angústia que uma mãe pode sentir, e eu sou o responsável por isso. Todas as manhãs, acordo desejando estar preso em um pesadelo do qual pudesse despertar. Mas não estou. Eu sou o autor desta tragédia. Vocês me aceitaram em sua casa, em sua família, e eu destruí essa confiança. Mas sei que nenhum pedido de desculpas, nenhuma quantidade de remorso jamais poderá consertar isso.